Bom dia, professora. Bom dia, turma. Eu me chamo Denise, eu faço parte do grupo 5 e hoje vamos estar apresentando o artigo sobre produção em grande escala da enzima lacase por fermentação submersa. De acordo com o artigo, essa enzima ela é produzida por um fungo chamado Serrana unicolor, que é um fungo de podridão branca. Eles são conhecidos por realizarem a decomposição da madeira. Esse fungo possui corpos frutíferos semicirculares, como podemos ver na imagem ao lado, e ondulados com até 10 centímetros de largura. E essa parte mais esverdeada, sobre o fungo, é devido à deposição de algas sobre eles. Esse fungo, eles são os principais fungos, como eu falei, sobre decompositores, de madeira, e eles são distribuídos em uma ampla, como posso dizer, em vários lugares, como na Ásia, Europa, América do Sul e América do Norte. E a Serrana unicolor, ela foi identificada como uma fonte de produção da enzima lacase. E essas enzimas lacase, elas são polifenóis oxidados, e enzimas pertencentes à classe de óxidos redutáveis. São produzidos por muitas espécies diferentes de fungos de podridão. A produção de lacase por esse fungo vai depender fortemente das condições de cultivo. As lacases, ela tem um grande potencial biotecnológico devido à sua habilidade de oxidar uma ampla gama de substratos, que são empregados em diversos setores industriais. E a obtenção de grande quantidade de lacase é essencial para várias aplicações industriais, como, por exemplo, desintoxicação de efluentes industriais, indústrias têxteis e petroquímicas, e entre outras. A produção dessa enzima, como eu falei, ela depende da natureza da fonte de carbono. Em alguns casos, pode vir de diferentes resíduos lignocelulósicos agroindustriais. De acordo com o artigo, ele cita sobre a fermentação de estado sólido e a fermentação submersa. E a fermentação de estado sólido, ela é utilizada para resíduos sólidos e é interessante usar em moléculas mais complexas e em produção de enzimas extracelulares que estão ligadas com a degradação de moléculas mais complexas. Eu coloquei esse esqueminha, que a professora citou em uma aula, que seria as etapas da fermentação de estado sólido, que vai desde o preparo da matéria-prima até o produto final. E a seguir, também falando um pouquinho sobre a fermentação submersa, que hoje em dia é um método mais utilizado, por estar em um meio líquido, semi-definido, e em um meio com fonte de carbono reduzido, que é até uma técnica que hoje em dia os pesquisadores estão estão indo em busca dessa técnica por ela ser mais econômica e ser possível produzir essa enzima em uma quantidade maior, ou seja, em grande escala. Agora, a Tiffany vai estar dando continuidade sobre materiais e métodos. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Tiffany. Eu vou estar falando um pouco para vocês sobre alguns materiais usados e alguns métodos aplicados. O fungo, ele foi usado a partir de cultura para induções no laboratório, que estava armazenado em 4 graus. Ele foi preparado com um inóculo de um crescimento de cepa e estava em um agitador rotativo, com velocidade de 120 RPM a 30 graus. E foram usados 3 frascos. E cada frasco era de 2 litros e que em cada frasco foi usado 400 ml de meio para produzir o pré-inóculo. E esses 400 ml de cada frasco totalizou 1.200 ml de pré-cultura. E ela foi utilizada para inocular um reator de 42 litros com um volume de trabalho de 30 litros.
E onde nesse reator havia o mesmo meio de glicose, meio para poder suplementar o crescimento do fungo. O cultivo do pré-inóculo foi realizado em 26 graus, em pH 5, e usou o NaOH para controlar o pH, para deixar o pH básico. O nível mínimo de oxigênio dissolvido foi de 25% de saturação em água. E em processos assim, né, que usa o processo de produção de enzima e produção de fungo em aerobiose, onde o micro-organismo ele tem um metabolismo oxidativo e é importante o fornecimento do oxigênio. Teve uma aeração de meio de 5 litros por minuto, e essa aeração ajuda na transferência de oxigênio para o meio de cultivo e, consequentemente, para o micro-organismo. E após 4 dias, foi utilizado 10 litros desse meio para inocular e dar início à fermentação. O meio de cultivo ele precisa ter uma composição muito bem adequada para o crescimento e a produção, né? Tendo a presença do indutor e ter um baixo custo. Uma facilidade, né, de padronizar, separar e purificar o produto final. E a produção em grande escala de lacase ela foi realizada no bioreator agitado, que ajuda na transferência de oxigênio, né, através das bolhas que se formam. O bioreator usado foi de 150 litros, com um volume de trabalho de 120 litros, e usou o farelo de trigo como fonte de carbono, para poder ajudar o fungo, e sendo o substrato orgânico principal. A adição de glicose ela foi usada para apoiar o crescimento inicial. Por quê? Inicialmente, o consumo de substrato para o desenvolvimento é muito baixo. Então, inoculando a glicose, ela pode atuar ali como fonte de carbono e ajudar no crescimento do fungo. A temperatura ela foi controlada em 30 graus e pH 6. E essas condições elas precisam estar bem controladas para manter a estabilidade da enzima, né, que é o nosso produto, e a estabilidade dela e a sua conformação para a atividade. A adição de um reagente espuma ele não foi necessário anti-espuma, porque a formação de espuma ela foi controlada por um redutor de espuma mecânico. Aí, na tabela, a gente tem os componentes usados e a concentração de cada um. E a determinação de açúcar e proteína, ela foi determinada por 2 métodos, o método DNS e o uso de reagente fólio, que é 2 ácidos. E a atividade da enzima, ela foi medida, né, determinada pela quantidade de enzima que conseguia catalisar a oxidação de 1 mol de ABTS por minuto. Na tabela, a gente deixa ali os parâmetros do processo de cultivo, temperatura e pH. E a micro e ultrafiltração. O líquido na cultura ele foi primeiro separado dos sólidos por centrifugação e usou um aparelho Sigma. Ele foi operado por 10 minutos e a 4 graus. E a microfiltração ela foi realizada com filtração de fluxo cruzado. E a tabela mostra o resumo de tudo, de todos os componentes, os parâmetros que foram abordados no trabalho. As meninas vão dar continuidade no trabalho de agora. Olá, pessoal. Me chamo Caroline e vou comentar um pouquinho sobre o aumento da produção de lacase utilizando a cepa fúngica C139. Bom, essa cepa foi caracterizada anteriormente como uma grande produtora de lacase pelo processo de fermentação submersa, isso em escala laboratorial. Então, aqui é proposto o aumento dessa escala de cultivo, feito então um processo para um volume de trabalho em 120 litros, com a duração
em 14 dias. O meio de cultivo citado no tópico de materiais e métodos apresentava a concentração de 40 gramas por litro de farelo de trigo, um substrato lignocelulósico barato, utilizado aqui para o crescimento do micro-organismo, combinado a 5,5 gramas por litro de glicose. Essa glicose é importante para o desenvolvimento na fase inicial do cultivo dos micélios. Podemos observar no gráfico apresentado na figura 1, que é um perfil de produção da lacase nesse bioreator, que no início do cultivo a concentração de sacarídeos aumenta moderadamente e atinge um pico de 10 gramas por litro no final do primeiro dia. Estabiliza em 1,8 gramas por litro do quinto dia até o final do experimento. Nota-se também que a concentração de proteínas, a concentração de proteínas totais, apresenta uma pequena variação. No começo, apresenta 3,2 gramas por litro, diminui a 1,8 gramas por litro no quarto dia de cultivo, estabiliza em 2 gramas por litro do sétimo dia até o 14º dia. A produção da enzima começa após os 2 primeiros dias de cultivo, atingindo a atividade máxima no 12º dia, em torno de 416,4 unidades por mililitro. Dentro do processo, é possível observar, a partir do quarto dia, um aumento expressivo na produção da enzima. Esse aspecto é devido à adição de sulfato de cobre, que entra no sistema como um indutor. Esses resultados estão de acordo com os obtidos anteriormente na escala laboratorial, o que indica que a estratégia foi planejada de forma adequada. Vale ressaltar aqui 2 pontos. O primeiro é que a produção observada utilizando a cepa fúngica C139 no processo de fermentação submersa é muito maior do que a faixa relatada entre 4 e 100 unidades por mililitro, produzida por várias outras cepas de fungos. O outro ponto é que a maior parte do custo de produção da lacase dependia do meio de cultivo. Isso, cerca de 89% do custo total da produção no pós-laboratório. Olá, meu nome é Daniele e eu vou apresentar os resultados do tratamento da cultura líquida de Serena-Nicola C139 para concentração de lacase. Então, aí vocês podem observar a tabela 4, onde nós temos a saída de rendimento de lacase em diferentes estágios do tratamento downstream por filtração de fluxo cruzado de uma cultura líquida de Serena-Nicola C139, onde nós temos a primeira etapa de centrifugação, a segunda de microfiltração, a terceira ultrafiltração com 10 kilodaltons e a quarta uma ultrafiltração de 5 kilodaltons. A primeira etapa ela foi uma etapa de centrifugação da cultura, onde o valor encontrado foi assumido como 100% da atividade absoluta, com o intuito de avaliar os rendimentos dos processos que virão posteriormente, como a microfiltração e a filtração de fluxo cruzado. Na segunda etapa, a etapa de microfiltração foi realizada com o objetivo de evitar o encrustamento e a contaminação microbiana. Nesse processo, teve uma perda de atividade da lacase de 12,3%. Posteriormente, o microfiltrado foi, então, ultrafiltrado com hidrosarte de 10 kilodaltons e cassetes de filtro de poliéter sulfona. Nessa etapa, apenas 27% da atividade enzimática inicial foi recuperada após a ultrafiltração. Isso significa que teve uma perda de atividade de mais 70% durante a micro e a ultrafiltração, o que, portanto, é um resultado bem ruim, bem crítico, o que mostrou uma necessidade de otimização da ultrafiltração.
Uma explicação para esse resultado negativo é que a pressão de processamento aplicada por um longo tempo em filtros de 10 kilodaltons pode ter sido capaz de aumentar a permeabilidade da membrana e isso ter causado um vazamento da enzima. Outra explicação é que uma possível degradação enzimática levou a danos parciais da membrana, já que o material hidrosarte é baseado em celulose, o que pode ser parcialmente degradado pelas celulases presentes na cultura líquida. Além disso, é possível que as lacases tenham aglomerado no concentrado, ocasionando um bloqueio dos grupos funcionais da enzima. Com o objetivo de obter um rendimento final da lacase superior, os filtros de corte de 10 kilodaltons foram substituídos por um material de 5 kilodaltons. Essa mudança do tamanho da porosidade do filtro otimizou o processo de ultrafiltração, o que foi bom. E após essa mudança, a taxa de recuperação da enzima foi de 66,5% da quantidade inicial, ou seja, com 222.03176 unidades por atividade de lacase total. E, além disso, deve-se notar que o uso de membranas de corte de 5 kilodaltons em combinação com uma menor pressão de entrada e temperatura pode explicar uma menor perda de lacase durante a etapa de ultrafiltração. Olá, meu nome é Ana Caroline e eu vou dar continuidade à conclusão do nosso trabalho. Então, conhecimento em bioprocessos permite aprimorar métodos da produção de lacase em escala industrial. Então, através de estudos anteriores, em escalas laboratoriais, associado com a aplicação de conhecimentos em bioprocessos, podemos testar novas condições de meio de cultivo com a adição de indutores para estimular o aumento na produtividade e desenvolvimento de produtos enzimáticos derivados de micro-organismos. No caso deste artigo, é o fungo da podridão negra. Assim, torna-se possível aprimorar métodos em escala industrial e, como citado nesse trabalho, uma escala equivalente a 120 litros. A utilização de subprodutos como matéria-prima reduz o custo de produção das enzimas lacase. Foi utilizado farelo de trigo como substrato e fonte de carbono para o desenvolvimento e crescimento do micro-organismo. Essa redução é devido ao farelo de trigo ser um subproduto com custo menor comparado a outros produtos fontes de carbono de forma sintética que poderia elevar o preço. Então, é uma vantagem e, de certa forma, também é sustentável, porque você está reaproveitando matéria-prima que foi resíduo de outros processos industriais. Dados de cinética enzimática permitem avaliar a produtividade. Então, a partir de métodos, podemos testar e quantificar os açúcares e proteínas derivados do processo o qual estamos trabalhando e definir se aquelas condições de cultivo e produtividades foram realmente satisfatórias ou não, através dos dados da cinética enzimática. As variáveis de cultivo são chaves para a obtenção do produto. Então, essas variáveis definem as condições desde o cultivo até a obtenção do produto e são essenciais serem estudadas para desenvolver os processos a fim de aumentar a produtividade. E como, por exemplo, a mudança de porosidade no filtro é um fator crucial no processo de filtração e na taxa de recuperação da atividade da lacase. E o uso combinado de membranas de corte em combinação com uma pressão e temperatura são relevantes para o processo de perda da lacase durante a etapa de ultrafiltração. Contudo, é necessário desenvolver um processo de escalonamento correto e consistente para uma alta produção de lacase barata através do fungo da podridão negra, a fim de obter um material suficiente e bom para poder ser estudado e contribuir
em diversos processos como agronômicos, ambientais e até mesmo farmacêuticos.